Boa tarde a todas, a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o imenso convite da History of Science da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro. Eu me chamo Sidney Aguilar Filho e sou um historiador brasileiro. Muito obrigado pelo convite. Olha, 1998, então já tem um tempinho, dando aula numa escola de ensino médio, segundo ano do ensino médio, dando uma aula sobre Segunda Guerra e nazismo. Uma aluna indicou que na fazenda da família havia tijolos com suásticas. A curiosidade me levou a pedir autorização para conhecer o lugar. O que eu encontrei, a princípio, produziu em mim tamanho mal-estar e estranhamento, e ainda mais envolvendo uma aluna, que eu tendi a abandonar a pesquisa. Os anos se passaram, quando, por conta da morte de um dos sobreviventes e por conta de o próprio gestar do tempo, digerir melhor a situação, eu vi por bem iniciar uma pesquisa, posto que os institutos a quem eu havia informado a existência dos indícios de crimes contra a humanidade não haviam conduzido à pesquisa científica. Eu sabia que eu tinha uma história, no mínimo, inconveniente às mãos. Eu sabia, inicialmente, do potencial criminoso que envolvia a história, que a mim chegara como um fio de Ariane. E vi por bem buscar um instituto de pesquisa universitário para fazer a pesquisa com características acadêmicas. Eu acabei optando pelo Departamento de Filosofia e História da Educação da Faculdade de Educação da Unicamp. Isso já estávamos lá por 2005, por aí, quando iniciei um processo de doutoramento na área de História da Educação. Talvez tivéssemos um departamento de História Social da Infância, ou História Cultural da Infância, talvez por aí fosse. Na sua ausência, me pareceu que a discussão era, e de fato se mostrou ser, uma história de escolarização, uma história de educação, mesmo que também fosse uma história de profunda violência e de exploração do trabalho. O resultado básico da pesquisa foi que, em 1933, um homem muito poderoso politicamente e economicamente na capital federal, no Rio de Janeiro, um homem chamado Oswaldo Rocha Miranda, de uma família muito poderosa, retirou 50 meninos, 48 deles na linguagem documental pretos e pardos, com 9 e 10 anos de idade, e os tomou como tutela, se tornou tutores deles. Esses meninos foram retirados da capital federal e levados para o estado de São Paulo, a mais de 1.000 quilômetros de distância, e durante 10 anos eles foram escravizados numa fazenda no município de Campina do Monte Alegre. E num conjunto de outras fazendas próximas, entre elas a Fazenda Cruzeiro do Sul, onde apareciam as suásticas por todos os cantos. Essa pesquisa teve uma base documental muito forte nos arquivos do educandário Romão de Matos Duarte, da Irmandade de Misericórdia do Rio de Janeiro, de onde saíram os meninos. Essa pesquisa também teve um conjunto documental muito forte nas documentações que ficaram guardadas nas fazendas da região onde os meninos foram explorados. Mas, sobretudo, a pesquisa derivou de memórias de sobreviventes. Durante a minha pesquisa, eu consegui contactar um sobrevivente vivo, o Sr. Aloísio da Silva, e lamento até hoje não ter conseguido entrevistar um outro que acabou morrendo no processo, o seu Roque. Depois da pesquisa concluída,
eu encontrei, concluída no sentido de defendido o doutoramento. Depois do doutoramento, eu acabei por encontrar um outro sobrevivente, o senhor Admiro dos Santos, na cidade de Foz do Iguaçu. E foi nesse cruzamento entre documentações do educandário Romão de Matos Duarte, documentações das fazendas do interior do estado de São Paulo, e memórias das vítimas e do entorno mais próximo das vítimas, que a pesquisa se fez. E aí, obviamente, outras documentações se completaram, desde historiografias até documentos oficiais, legislações, porque é evidente que, diante dos fatos de que meninos negros, órfãos e abandonados, retirados às dezenas por um único homem para escravização de uma década, a pergunta que surgiu no processo foi se isto poderia caracterizar higienismo social e práticas de eugenia. Porque estávamos em 1933. E se isso acontecera, se havia legalidade ou ilegalidade nas ações. E ao fim e ao cabo, a defesa da tese de que tivemos um Estado eugenista no Brasil, que na Constituição de 1934, no seu artigo 138, contemplava a obrigação do Estado de incentivar a educação eugênica, que tínhamos legislações na área de saúde pública, de segurança pública e de educação voltadas a práticas de higienismo social e eugenia ao longo da era Vargas. E que o processo de transferência, portanto, daquelas crianças deveria ser enquadrado como práticas de política de Estado eugenistas. Uma das grandes dúvidas de pesquisa, uma das grandes dificuldades teórico-conceituais, metodológicas, do que se possa imaginar, era encontrar alguma relação entre a existência de suásticas numa propriedade que sequer pertencia a um alemão ou a descendente de alemão. E ainda assim, com a presença de meninos retirados, não é, com seleção de gênero, de cor de pele e de classe social, que era o caso dos meninos que eu estava estudando. Essas relações, a princípio, não existiam, era uma coincidência. Passaram como coincidência durante muito tempo. Até que eu encontro documentação que me mostra que numa dessas fazendas da família na região, na fazenda, inclusive, que os meninos trabalharam durante a maior parte do tempo e viveram a maior parte do tempo, serviu, depois da Segunda Guerra, para abrigar simplesmente o único herdeiro das indústrias Krupp da Alemanha. Enquanto o dono das indústrias estava preso, condenado em Nuremberg, porque era o ministro da economia de guerra de Adolf Hitler, Ant Krupp von Bohlen-Nauba. Então, aquilo que parecia a princípio uma conexão solta, era a princípio um adepto ou um nazista solto no meio do sertão, de repente aparece, não é, o herdeiro de uma das maiores empresas alemãs, com o dono preso por exploração de trabalho escravo de judeus em suas indústrias, ministro de Adolf Hitler, e o seu filho aqui, numa dessas fazendas. Dito de outra maneira, os meninos que eu estudara também acabaram por cuidar dos jardins de onde viveu, né, o herdeiro de um dos maiores criminosos da Segunda Guerra, do nazismo. Mais do que isso,
Dos irmãos envolvidos na história, eram 4 irmãos, quem tirou os meninos oficialmente foi Oswaldo Rocha Miranda. Mas Renato Rocha Miranda, Sérgio Rocha Miranda, Otávio Rocha Miranda, estes também eram membros da Ação Integralista Brasileira, um grupo da extrema-direita brasileira dos anos 30. E também eram homens de negócios que, entre os seus negócios, tinham negócios com a Krupp, tinham negócios com a indústria siderúrgica, tinham negócios com a indústria do carvão mineral e estavam ligados, portanto, aos macro-interesses econômicos envolvidos tanto na dimensão nacional quanto na dimensão internacional dos negócios de guerra. É óbvio que essas informações só foram aparecendo ao longo da pesquisa. Então, ao fim e ao cabo, o que eu encontrara era membros das elites mais ricas e poderosas brasileiras com conexões empresariais e ideológicas com o nazismo e com a Alemanha, que escravizaram 50 meninos negros, que deram guarida, bom, para filhos de criminosos de guerra. Eu tinha tudo para não acreditar nesta história, ela parecia fantasiosa demais. Ela parecia absurda demais. Ela parecia muito estranha, porque se hoje não é tão novidade assim dizer que o Brasil teve políticas de Estado eugenistas na era Vargas, em 2005 era assim. Era estranho falar disso. Eu não fui o primeiro, longe disso. Não estou nem entre os primeiros, mas de fato não era comum dizer que o Brasil teve política de Estado eugenista. E que essas coisas aconteceram por aqui, não é? Ora, veja, a minha formação como historiador era uma formação que estava lá nos anos 80, apaziguada, não é? Mas que estava lá marcado por uma historiografia francesa que já trabalhava o conceito de infância há muito tempo. Eu me refiro aos heróicos, né? Desde Nouvelle Histoire, Imaginé, até Philippe Arriet e o conceito de uma infância construída, de uma infância inventada. Passava por historiadores da educação, não é? Que era da minha formação básica na academia. Mas eu confesso a você que a coisa pegou quando eu me vi diante de uma documentação que é particularmente escorregadia para os historiadores, que são as memórias, né? A transformação de memória em documento é uma dessas dificuldades, sobretudo quando envolve memórias de traumas. Quem me ajudou foi a historiografia ligada às pesquisas sobre o Holocausto. Foi lendo historiadores que trabalharam com memórias de traumas de judeus, que eu fui aprender a trabalhar com memória de traumas de quem estava diante de mim, dos sobreviventes. E depois, a outra grande dificuldade metodológica foi que, assim, eu tinha memórias, então eu tinha relatos orais, eu tinha documentos, fontes primárias, no estrito senso. Eu trabalhava com fontes secundárias, trabalhei muito com a revista da Semana para conseguir entender o imaginário das elites do Rio de Janeiro, das elites cariocas, das classes médias. Então, teve uma hora que eu me vi quase órfão de metodologia, isso foi muito difícil. Eu confesso que foi exaustivo ter que pegar aquela historiografia clássica que tanto me amparava, né, de uma tradição materialista histórica,
transpassada por uma discussão sobre história de longa duração e cultura e mentalidades e a historiografia francesa, para de repente me ver diante é, de traumas e de um tipo de documentação que era infinitamente mais escorregadia, sabendo de antemão que eu ia ter problemas, porque como eu disse, eu dei nomes a práticas criminosas, nomes a violações graves de direitos humanos. Então eu também sabia que cada afirmação ou eu traria diferentes documentações sobre a mesma temática, quase que como a construção de uma fundamentação comprobatória a uma prática criminosa, do que qualquer outra coisa. Então, quando eu vejo o texto que saiu daí, tem uma parte do texto que parece muito olhando para um texto escrito há 10 anos atrás, 12 anos atrás, parece muito uma parte em que a análise materialista histórica dá conta do recado, para depois eu me percebo fazendo uma espécie de história do imaginário e história das ideias, para, ao fim e ao cabo, estar lá mexendo com memórias de traumas. Mas ainda assim, hoje, olhando para trás, eu percebo que foi bastante pragmático, no sentido de eu tenho um crime diante da minha frente e eu preciso dar conta de não vitimar de novo a vítima e ainda mais do que foi, então preciso um monte de comprovações ao redor e foi mais ou menos assim que a coisa fluiu. Quando eu estava convencido no processo da pesquisa de que os relatos do seu Aloysio da Silva eram verdadeiros. E eu nunca tive problemas em dizer isso para ele enquanto vivo, não tenho problema de dizer isso depois do falecimento dele, que eu duvidei muito, porque era uma história muito surreal para a época, para aqueles idos de 1998 ou 2000 e alguma coisa. Mas quando eu estava convencido pelo conjunto comprobatório que eu tinha encontrado, eu vi que a minha responsabilidade como historiador era documentar, entregar isso aos familiares e aos responsáveis, e garantir uma documentação para que outros historiadores que viessem depois pudessem dar continuidade ao trabalho. E aquilo estava no meu foco de satisfação, era isso que eu queria. Só que as primeiras informações que eu tornei pública, e coincidência ou não, olha aí, o primeiro artigo que eu escrevi sobre o assunto, eu publiquei nos anais de um evento que aconteceu na Universidade do Porto. Eu tive cuidado de primeiro contar a história fora, antes de contar aqui. E o fato é que essas coisas circulam, saiu num jornal regional aqui no interior do estado de São Paulo, e quando um dos membros da família Rocha Miranda ficou sabendo, começou uma reação muito forte. E eu diria que foi a partir dessa reação forte que outros veículos midiáticos apareceram. O primeiro movimento midiático foi terrível. Era novidade para mim e havia uma tendência muito forte ao sensacionalismo. A primeira reação minha foi recuar e me silenciar diante da pesquisa que eu ainda não concluíra, da tese que ainda não havia sido defendida. Só que, no meio de um mar digamos, de mediatismo,
Apareceram também Revista de História da Biblioteca Nacional e a Fundação Biblioteca Nacional, preocupado em ler o que eu estava escrevendo e em rever os documentos que eu havia apresentado já, em ir ouvir os sobreviventes e ir atrás e com cuidado, feito por historiadores. Eu achei muito interessante, apoiei o projeto e disso saiu um média-metragem chamado Entre a Suástica e a Palmatória, que ainda pode ser encontrado no YouTube. Também no meio deste processo, esse oceano midiático, apareceu a produtora Giros e o diretor Belisário Franca, com um projeto que incluía esperar o término da defesa, ter-me como roteirista e com o poder contratual de intervir no documentário final para garantia de fidedignidade científica. E eu não sabia, mas eu estava diante de um grupo, tanto na Biblioteca Nacional quanto acima de tudo, sobretudo, na Giros, um grupo profissional muito bom. E quando eu digo muito bom, significa que um professor do ensino médio, acadêmico, por paixão científica, estava diante de profissionais muito, muito competentes na produção cinematográfica e na produção de documentários. Só que eu não sabia. Eu não sabia. E que tiveram a capacidade de perceber não a importância da minha pesquisa, mas a importância daquela história para a história da sociedade brasileira. E que perceberam que aquilo não era nem para curta, nem para média, mas que havia necessidade de um trabalho mais de longo prazo. Esse trabalho mais de longo prazo, que começou ali em 2010, quando eu estava ali defendendo o doutoramento, culminou no Menino 23, que saiu em 2016, 6 anos depois. Né? 6 anos depois do fim da tese, né? 18 anos depois da história ter chegado a mim. E uma coisa que é rara no Brasil, eu sei que não é tão raro em algumas outras universidades pelo mundo afora, mas no Brasil eu sei que é raro, que é um pesquisador, sobretudo da área de ciências humanas, ter condição de trabalhar com uma equipe grande, ter condição de trabalhar com recursos. E obviamente que isso permitiu o aprofundamento da pesquisa, isso permitiu a participação de outros pesquisadores que ajudaram a dar grandiosidade a ela, e, sobretudo, permitiu que eu percebesse que a transposição da pesquisa científica para o mundo do audiovisual necessitava uma série de concessões da minha parte, como, por exemplo, a diminuição significativa daquilo que eu chamaria de história com H maiúsculo, e a ampliação significativa daquilo que eu chamaria da história dos seres humanos que estavam diretamente vinculados ao processo, que no mundo audiovisual chamaria de os personagens. E foi quando, fruto desse resultado, dessa associação entre o mundo audiovisual, o mundo do cinema, e que teve por mim um enorme respeito pela pesquisa, e eu humildemente fui aprendendo com eles a lógica do que é contar uma boa história no mundo audiovisual. O Menino 23 acabou, surpreendentemente, vencendo um monte de prêmios nacionais, um monte de prêmios internacionais, correu o mundo afora,
e acabou abrindo portas para outros audiovisuais derivados de pesquisas científicas minhas, uma série do canal Curta, chamada Inconveniências Históricas, também deu a possibilidade de eu trabalhar um longa-metragem chamado O Paradoxo da Democracia. Mas, acima de tudo, o Menino 23 acabou permitindo que a história contada por mim, contada pelo Belisário, contada a muitas mãos, que tem como centro o Menino 23, fosse reverberado e atingisse um outro universo, que também eu não imaginava a princípio, que era o universo da arte no seu sentido mais puro. Surgiram duas interpretações teatrais, duas peças de teatro. Uma, dirigida por Roberto Estrela Dalva, chamado Desfazenda, Me Enterrem Fora Desse Lugar, muito premiado, maravilhoso. Uma outra peça chamada Somente Meninos, feito pelo Teatro da Conspiração, também maravilhosa. E ambas as peças, independente do volume de premiações que elas tiveram, das pessoas maravilhosas que fizeram, elas permitiram que eu entendesse uma última coisa desta pesquisa, que quando a gente se liberta da pesquisa científica, quando a gente se liberta do documentário, quando a gente se liberta desta obrigação com o real concreto e caminha pela liberdade da interpretação artística total e absoluta, coisas que antes não foram ditas, foram ditas. Percepções que não haviam sido percebidas, foram percebidas. Então, quando, ao fim e ao cabo, depois de 10 anos da pesquisa feita, a pesquisa foi finalmente transformada num livro, aquele livro duro, que era basicamente a tese de doutoramento, tinha sido literalmente surrada por um documentário, por um outro documentário e por duas interpretações livres, teatrais. Ao fim e ao cabo, as vozes que haviam sido silenciadas por 70 anos puderam gritar das mais diferentes formas. Então, os sobreviventes daqueles horrores puderam falar em vida, né, em 2 documentários, mas também puderam, através de interpretações livres de artistas de teatro e de interpretações poéticas, expor à sociedade brasileira coisas que nem a ciência, nem os audiovisuais documentais poderiam fazer. Somente a poesia e o teatro poderiam fazê-lo. Por diversos mecanismos, por diferentes mecanismos. Da minha pesquisa, a fundamentação teórica, conceitual, documental, pelos documentários, a denúncia e a sensibilidade de captar os olhares e as vozes das vítimas. Pelas peças teatrais, pela capacidade poética e dramatúrgica de expor o que ainda não havia sido dito e não seria dito por qualquer documentário, por qualquer tese, porque ficamos sempre dependentes de um documento. E a interpretação poética livre não precisa disso. Então, ela atinge um universo, uma dimensão do sensível, do político sensível, que jamais o meu trabalho de pesquisa como historiador teria atingido. Então, o processo foi um processo de aprendizagem para mim. Se lá no começo eu não tinha preconceito com a arte, mas eu colocava a ciência e a arte como possibilidades de parceiras, bom, ao fim e ao cabo eu cheguei à conclusão que
A ciência, inclusive o audiovisual documental, pode ir até um determinado ponto. A partir daquele determinado ponto, ou é a poesia, ou a dramaturgia, ou é a pintura, ou é a música, ou não é. Ou simplesmente não é. E isso foi, para mim, foi um dos maiores aprendizados que essa pesquisa me deu, não é? Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.